como é que foi lá a aula? Vocês querem discutir alguma coisa? Ter alguma dúvida? Vamos fazer algum comentário? Então, vocês viram a Lady Gauss, né? Em duas partes. Então, se não, acredito que quando eu for fazendo aqui os exercícios, a gente vai relembrando, né, os conceitos e tirando as dúvidas de vocês. Eu vou projetar minha tela aqui e fazer os exemplos. Ok, então bora lá. Eu vou começar por um exemplo bem simples, só para a gente discutir a essência da lei de Gauss. Né? Então, é essa aqui. Então, exemplo 1. Então, a figura abaixo. Mostra 5 pedaços de plástico eletricamente carregados eletricamente carregados e uma moeda neutra. E uma moeda neutra. A figura também mostra uma superfície gaussiana S vista de perfil. Qual é a pergunta, né? Qual é o fluxo elétrico que atravessa a superfície? Superfície S. Se. Aí aqui ele dá o valor das cargas, né? Q1 é igual a Q4, é 3,1 nanocoulombs. Q2 é igual a Q5, que é igual a... Vamos ver se ficou mais bonito. É igual a menos 5,9 nanocoulombs. E Q3 é igual a menos 3,1 nanocoulomb. Então,
Então, assim, aqui está a superfície gaussiana, né? E dentro tem os objetos carregados, né? Aqui, esse objeto está carregado positivamente, Q1. Aqui tem outro objeto carregado negativamente, Q2. Aqui tem outro, Q3. E aqui tem uma moeda, que é neutra. Vou fazer ela grandinha assim, moeda de R$ 1, por exemplo. Tá? E os outros estão fora, tá? As outras cargas estão fora. Aqui, por exemplo, é Q4, positivo, e aqui Q5, negativo. Essa parte azul aqui, né, que a gente chama de superfície gaussiana, SG. Tá? Lembra, a superfície gaussiana é uma superfície imaginária, tá? Que é a que a gente usa para calcular, né, o fluxo elétrico ou a carga que está envolvida pela superfície, né, usando a lei de Gauss. Tá? Então, tá aqui, ó, eu tenho 5 pedaços de plástico, esses verdinhos aqui, e a moeda está neutra, ela não está carregada, está neutra. Essa superfície S aqui, né, eu posso chamar ela de S, chama de SG, mas superfície S, né? Ela é vista de perfil, ou seja, se eu fosse desenhar essa superfície no espaço, seria uma superfície fechada, como se fosse uma sacola, né? Envolvendo esses objetos que estão aí. Então, como eu estou desenhando ela aqui, eu estou fazendo um corte transversal. Né? Então, estou vendo o perfil dessa superfície. Tá? Da mesma forma que se eu pegar uma esfera e fizer um corte transversal da esfera, eu vou ver um círculo. Né? Aí o problema faz o seguinte, pergunta o seguinte, qual é o fluxo elétrico que atravessa essa superfície azul se aí ele dá o valor das cargas, né? Q1 é igual a Q4, né? Q2 é igual a Q5 e dá o valor de Q3, né, também. Tá? E aí, como é que eu faria? Né? Como é que eu calcularia esse fluxo elétrico? Tá? Probleminha meio simples matematicamente, mas conceitualmente ele é muito rico. Diga aí quem foi que abriu o microfone. Aplicar a lei de Gauss, né? No campo. Exatamente. Então, vamos relembrar a lei de Gauss, né? Do que se trata a lei de Gauss. Né? A lei de Gauss diz o seguinte: se você tiver, né? Deixa eu separar aqui. Pela Se lei de você Coulomb, tiver... dá para fazer também, né, professor? Mas esse é dar uma integral que eu estou vendo aqui, do campo, né? Com certeza. E você não saberia resolver essa integral, porque essa superfície aqui ela é arbitrária, né? Não tem Teria que ser um como cálculo, conhecer. teria que ser Teria que ser, numérico. teria que ser um cálculo numérico, né? Enfim. Então, a lei de Gauss, né, ela vem, vamos dizer assim, para facilitar a sua vida no que se refere ao uso da lei de Coulomb. Porque se você fosse fazer isso aqui usando a lei de Coulomb, você teria que saber, né, como calcular uma integral aqui ao longo dessa superfície. Né? Você teria que saber em cada ponto como descrever o campo elétrico e somar, né, as contribuições. Mas a lei de Gauss ela vem para simplificar, né, para simplificar isso. Por quê? Porque é o seguinte, se você tiver, né, uma superfície gaussiana qualquer, né, superfície gaussiana,
você tiver nele um objeto carregado, né? Na verdade, você tiver vários objetos carregados, né? De maneira que quando você soma a carga deles, né? Que você tem uma carga, outra, ou seja, você tem uma carga envolvida pela superfície, né? Que seria essa carga envolvida? A soma das cargas, né? Aqui um, por exemplo, aqui um, aqui dois. Aqui é a enésima carga, né? Então, você soma todo mundo, que um, mais que dois, mais que n, né? Isso é a carga que está envolvida na superfície gaussiana. Então, se você souber essa carga envolvida, basta você, né? O que é que a lei de Gauss diz? Ó, que o fluxo elétrico, né? Você pode chamar assim, φe, nada mais é do que a carga envolvida pela superfície dividido pela constante ε0, né? Que é a permissividade, né? Elétrica no vácuo. E isso ó, é incrível, por quê? Porque você aqui ó, não precisa saber da forma da superfície. Porque a rigor, ó, lembra que a definição de fluxo, né? Eu comecei lá na aula, quando você assistir, né? E quem assistiu se lembra, eu comecei definindo o fluxo de uma área aberta, né? E depois eu cheguei no fluxo aqui de uma superfície fechada, né? Então, se você tem uma região em que o campo elétrico está atravessando aqui, uma região fechada, então, por isso que o círculo na integral, né, da bolinha, né, significa que eu estou integrando uma área fechada. O fluxo você integrar, né, o produto escalar do campo com o elemento de área dessa superfície. Tá? Então, a priori, para você calcular o fluxo elétrico, né, o fluxo elétrico, você teria que saber como calcular o produto escalar de E com um elemento de área, né, que é um pedacinho aqui, ó, de área. Né? Então, como isso é um integral, essa integral é a soma de todas essas contribuições, né? Você vai somando aqui os quadradinhos, né? Quando você somar tudo, é o resultado dessa integral. Tá? Então, você teria que saber qual a forma aqui, né? Como o campo está relacionado com a área para calcular a priori esse fluxo. Mas aí, se você souber apenas da carga que está envolvida na superfície, você não precisa se preocupar em resolver essa integral. Tá? É só dividir ela pela constante ε0. É o que a lei de Gauss diz, né? E aí eu fiz a demonstração bem detalhada na aula, né? E a gente discute muito bem isso aí. Tá? E aqui, ó, a nossa situação é essa aqui. A gente tem 5 objetos carregados e eu quero saber o fluxo que está atravessando a superfície S aqui, que está em azul. Né? Então, pela lei de Gauss, né, o fluxo elétrico, então, pela lei de Gauss, o fluxo elétrico é quem? Carga envolvida sobre ε0. Aí, qual é a carga envolvida? É a carga que está aqui, ó, apenas na região interna aqui da minha superfície gaussiana, né? Essas duas cargas aqui, ó, ela não contribui para o fluxo total do campo elétrico, tá? Aí farei a seguinte pergunta, mas elas estão, a seguinte afirmação, ó, elas estão aqui, ó, essa aqui é positiva e essa aqui é negativa, né? Então, se elas estão aqui, elas têm que ter alguma influência, né? Elas geram campo elétrico em toda a região aqui, concorda? Já que são um objeto carregado, né? Então, a pergunta é, por que é que elas não contribuem para o fluxo aqui nessa superfície gaussiana? Eu acho que eu devo ter comentado isso também na aula, né? Então, lembra, todo objeto carregado, ele gera um campo elétrico ao seu redor, né? E, a princípio, se ele gera um campo elétrico, ele está gerando um fluxo ali, né?
Então, por que é que a gente só considera as cargas que estão aqui dentro, né, da superfície? Isso é uma superfície imaginária, tá? Eu coloquei aqui. Então, a resposta é que elas realmente elas geram fluxo, né? Então, por exemplo, se eu fizer de amarelo aqui, ó, lembra, o fluxo é dado por linhas de campo, né? Ou seja, o fluxo é o número de linhas de campo, né? Então, a carga positiva, ó, ela está gerando um fluxo aqui, ó, como o campo é de afastamento, então as linhas estão entrando aqui na superfície, tá? Só que como ela está fora da superfície, essas linhas aqui que entram são as mesmas linhas que saem, tá? Então, quando você soma o resultado líquido, né? Então tem infinitas linhas aqui, ó, mas essas linhas que estão entrando são as mesmas que estão saindo. Superfície. Tá? De maneira que quando você, como o fluxo é o número de linhas, então se entrou aqui 4 linhas, saiu 4, para essa superfície aqui, você soma 4 que entrou e 4 que saiu, dá 0. Tá? Então, ela não conta. Tal como essa de fora também. Ela está gerando um fluxo aqui, por exemplo, se você fizer de ver. Só que o fluxo que a de verde está, que essa aqui 5, né, está fazendo, é um fluxo de chegada, né, de linhas entrando, já que ela é uma carga negativa, né? Então está ocorrendo isso, né? Então estão chegando 3 linhas aqui, mas essas 3 linhas que saíram da superfície, elas entraram aqui, ó, também. Né? De maneira que você soma essas 3 com essas outras 3, dá 0. Então, a carga Q5 também não contribui para o fluxo total aqui dessa superfície. Então, quem é que conta? Oi. Uma dúvida, Diga aí. no caso, cargas Quem é que está falando? A superfície. Aline. Diga, Aline. No caso, cargas externas à superfície gaussiana não influenciam no fluxo interno da No superfície. fluxo final, né? Exatamente. Isso. Independente do sinal da carga, estando Independente fora... do sinal, da intensidade, né? Elas não contribuem para o fluxo total que vai sair aqui. Ou sair ou entrar, né? A gente vai saber pelo sinal do fluxo. Né? Ok. Então, não se preocupe com cargas externas aqui. Né? O problema só colocou para, vamos dizer, para deixar o problema mais, né? Para que a gente faça essa discussão, né? Então, quem é que vai contar realmente aqui? É a carga Q1, carga Q2 e a carga Q3. E a moeda? A moeda é neutra, né? Então, como ela não tem carga elétrica, é 0 o fluxo que ela vai gerar. Né? Então, basta você somar as 3 cargas e dividir por ε0. E aí vai dar o fluxo total. Então, bora lá somar. É importante também mencionar que aqui você considera o sinal. Você tem que considerar o sinal das cargas. Tá? Então, Q1 é quem? 3,1 nanocomb, ou seja, 3,1 vezes 10 a menos 9. A carga Q2 é menos 5,9, né? Então, vou colocar aqui já o sinal. Menos 5,9 vezes 10 a menos 9. E a carga... Deixa eu apagar. Menos 9. E a carga Q3 é menos 3,1, então é negativo também, né? Aqui. Menos 3,1 vezes 10 a menos 9. Tudo isso dividido por ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12, né? Não estou colocando a unidade, mas é coulomb quadrado por newton vezes metro quadrado. Tá? De maneira que quando você calcula, né, faz essa continha, o seu fluxo vai ser menos 670. A unidade de fluxo é newton
metro quadrado por côlono, né? É só você olhar aqui, ó. Ó, o fluxo é o campo vezes a área, né? Então, o campo, a unidade de campo é 1 newton por côlono e a área em metro quadrado, né? No SI. Né? Então, tá aí, ó. O fluxo deu negativo. O que é que significa isso? Então, significa o seguinte. Toda vez que o fluxo der negativo, significa que quando você somar o fluxo dessa daqui, né, da Q1 e Q2 e Q3, o número de linhas que entram, né, vai ser diferente, obviamente, do número de linhas que saem, né, no sentido de, ó, como ele deu negativo, então significa que quando você somar tudo, vai sobrar linhas que entram. Tá? E é até esperado, né? Porque, ó, eu tenho mais cargas negativas aqui, Q2 e Q3, do que positivas, né? Então, é como se elas vencessem aí a batalha, e quando você soma as linhas, o número de linhas que entram e que saem, as que vão vencer as linhas que entram, né? Então, como resultado líquido, né? Você vai ter, ó, linhas entrando na superfície, tá? Por outro lado, se o fluxo desse positivo, significaria o quê? Que quando você somasse tudo, né, levasse em consideração todos os fluxos, você teria um número ainda que sairia da superfície, né? Então, só relembrando aqui, ó, você tiver na sua superfície gaussiana, né, uma carga positiva, né, uma carga líquida positiva, né, significa que as linhas de campo estão saindo, né? Nesse caso aqui, ó, as linhas de campo, né, de campo elétrico, isso aqui seria o fluxo positivo, né? Aí, se você tiver, né, uma carga líquida negativa, né, quando você somar tudo e não é negativo, significa que as linhas estão entrando, né? O resultado líquido é esse. Esse aqui é o fluxo negativo. E o que seria o fluxo nulo? Então, você teria aqui sua superfície gaussiana, né? E aqui, né, a carga envolvida, líquida, né? Seria zero, né? Ó, nota a diferença, ó. Eu não estou dizendo que não tem carga aqui. Eu estou dizendo que quando você soma as positivas e a negativa, dá zero. Tá? Então, tem várias cargas aqui. Quando você soma a carga líquida dá zero, significa o quê? Que o número de linhas que entram, ó, se estiver entrando aqui 3, então vai sair 3 aqui. Né? Isso aqui, no caso aí, seria o fluxo zero. Entenderam aí a diferença dos três casos? Sim, Tranquilo? professor. Tranquilo. Sim, sim. Ok. Então, bora para mais um. Aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou não usar a lei de Gauss, eu vou calcular o fluxo diretamente conhecendo, né, a geometria da superfície, né, a simetria. Porque, lembra, a lei de Gauss, ela só é poderosa, uma ferramenta poderosa, né, para atacar problemas que a lei de Coulomb não conseguiria resolver, mas você teria muito mais trabalho, o fato de você explorar a simetria da superfície. Ou seja, superfície simétrica, né, cilindros, esferas. Né? Então, quando você tem essas situações, a lei de Gauss ela se torna uma ferramenta poderosa. Tá? Então, a problema que a gente vai fazer agora, a gente vai calcular simplesmente o fluxo elétrico. Né? Uma superfície aí. A gente vai analisar. Na verdade, é um cilindro. Né? Então, exemplo 2.
Sim. Figura abaixo. Mostra uma superfície gaussiana. Superfície. Com a forma de um cilindro. Cilindro. De raio R. Imersa em um campo elétrico uniforme é com o eixo do cilindro paralelo ao campo. Pergunta aí, qual é o fluxo do campo elétrico Φ através da superfície fechada? Superfície fechada. Fechada. Então, desenho aqui o cilindro. Tem um cilindro aqui, tem um azulzinho. Fazer de outra cor. Pode ser esse azul. Vou aumentar ele aqui para vocês enxergarem. Ó, isso aqui é um cilindro, né? Está deitado. E é uma superfície gaussiana, ou seja, uma superfície imaginária que eu desenhei aí no espaço. Uma superfície fechada. Tá? O raio dela é R, né? Então, posso até desenhar aqui o raio. Raio do cilindro. Raio R. E aí, ó, ela tá imersa numa região de campo elétrico uniforme e o campo está paralelo ao eixo do cilindro. Tá? O que seria isso? Então, o eixo do cilindro seria esse eixo aqui, ó. Tá? Isso aqui é o eixo do cilindro. Tá? Eu não vou desenhá-lo, eu só vou desenhar, então, as linhas de campo. Então, as linhas de campo vão estar paralelas a esse eixo aqui. Tá? Vou fazer, por exemplo, de vermelho aqui, as linhas de campo elétrico. Então, em toda a região aqui, né, as linhas de campo estão fazendo isso. Tá? Então, em todo canto, elas estão passando, né? Nesse sentido aqui, por exemplo, aqui. E é. Tá? E, obviamente, elas estão interceptando o cilindro, né? Então, estão cruzando aqui. Então, tá.
entrando aqui, saindo aqui, né? Um pouquinho mais para baixo, enfim. Aqui, né? Entrando aqui, saindo aqui. A outra está entrando aqui, saindo aqui. E por aí vai. Qualquer ponto que você pegar aqui, as linhas de campo estão fazendo isso, né? Elas são paralelas ao eixo do cilindro. Tá? Então, veja, ele quer saber o fluxo total do campo elétrico através da superfície fechada. Tá? Então, é o seguinte, né? A gente vai ter, né, que resolver aquela integral que eu falei para você, né? O fluxo elétrico é dado por essa integral, né? O fluxo elétrico é uma integral fechada do produto escalar do campo com o elemento de área, né, da superfície. Lembra que tudo que tiver D, né, é uma diferencial, ou seja, é uma quantidade bem pequena, né? Se você fosse desenhar aqui na superfície, você não veria essa superfície a olho nu, né, de tão pequena que ela é. Tá? Então, como é que eu faria? Como é que eu resolveria essa integral fechada aí? Alguém tem alguma ideia? Então, lembra, se eu tiver uma área aberta, vamos relembrar o conceito de fluxo, que é da aula gravada, tá? Então, se eu tiver uma área aberta assim, ó, eu vou pegar aqui um retângulo, tá? Então, se você pegar qualquer vetor aqui, né, qualquer campo vetorial, precisa ser campo elétrico não, tá? Pode ser um campo de velocidade, enfim, qualquer vetor, né? A definição de fluxo é essa aqui, ó. Então, seja um campo vetorial qualquer, né? Suponha um campo de velocidades, tá? V. Então, por exemplo, um fluido que está escoando aqui, ó. Então, o fluido está escoando ali e você quer medir, né, o fluxo, vamos dizer assim, o fluxo, a vazão. Tá? O que é que significa, nesse caso aqui, ó, o fluxo do campo de velocidade significa a vazão. Né? Então, suponha ali que tem, por exemplo, água passando ali, né, numa região. Aí você coloca essa superfície imaginária, né, de área total A, né, a área do retângulo, né, e eu quero calcular o fluxo aqui desse campo de velocidade, né, da velocidade do fluido aqui nessa área. Tá? Então, como é que eu calcularia o fluxo aqui? Então, o fluxo seria integral, ó, como a área é aberta, a integral é aberta, né? Então, de V escalar dA. Né? Onde dA, ó, é um pequeno elemento aqui, ó. Né? Você desenha um quadradinho, né? Isso aqui é o tamanho desse vetor, e para onde é que ele está apontando? Ele sempre aponta normal à superfície. Né? Ele faz 90 graus com a superfície. Então, se eu fosse desenhar esse vetor área, né? Ele estaria aqui, ó, o dA vetor. Tá vendo que ele faz 90 graus com a superfície, né? E como esse campo está inclinado, entre eles, ó, tem um ângulozinho θ aqui. Então, θ é o ângulo entre a normal da superfície e essas linhas de campo. Tá? No caso, o campo de velocidade, a velocidade do fluido. Tá? E aí, ó, essa integral, o que é que ela está fazendo? Ela está calculando, ó, o produto escalar desse vetorzinho aqui com o vetor velocidade, né, que ele está em qualquer ponto que você pegar, por exemplo, ele está aqui, ó, V, né, fazendo o produto escalar de V com dA e computando, né, aqui.
Ele está somando, na verdade, todas essas contribuições, né, de todos os quadradinhos que você pegar aqui. É o que essa integral está fazendo. Quando você somar tudo, o resultado é o fluxo total. Tá? Então, se esse campo de velocidade, ou seja, em qualquer ponto que você pegar aqui do fluido, a velocidade dele é a mesma, né? Por exemplo, acontece para um fluido estacionário, então ele sai da integral, né? Aí fica V, lembra lá, né? Ó, VdA, assim, ó, pela definição de produto escalar, né? Então, o módulo do primeiro, o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Produto escalar. Então, se a velocidade aqui não, ele é constante, né? O campo aqui é constante, né? Em qualquer ponto que você pegar, ele tem o mesmo módulo. Então, ele sai aqui da integral, né? Então, fica V, né? Cosseno θ, já que o ângulo aqui é o mesmo para todo mundo, né? Integral de dA. Integral de dA é somar a área de todos os quadradinhos aqui. Então, quando você somar tudo, vai dar a área. Então, o fluxo é V vezes integral de A é A cosseno θ. Isso aqui seria o fluxo. E aí, por que eu chamo de vazão? Porque se você multiplicar a velocidade aqui em metro por segundo, né, no SI, e a área é metro quadrado, fica metro cúbico por segundo. Cosseno θ não tem dimensão, né? Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama de vazão, né? Vazão. Professor, Oi. o fluxo elétrico seria alguma unidade? Como o Com fluxo de certeza. velocidade em vazão, o de elétrico é? Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Né? O campo elétrico aqui é Newton por Coulomb e a área é metro quadrado. Isso seria, vamos dizer, a vazão do campo elétrico, como se ele fosse um fluido, né? Só que aqui não é um campo de velocidade, né? É o próprio campo elétrico. Essa é a diferença. Então, o pessoal calcula vazão assim, né? Que diz que uma barragem... o pessoal de engenharia, né? Engenharia civil sabe muito bem o que é que eu estou falando, né? Como é que você calcula a vazão de uma barragem aí? Vocês já estudaram isso aí? Não, ainda não chegou nessa parte, não. Então, basta você calcular, você pega uma área lá, que você conhece, né? Por exemplo, um cano, né? Você pega a área, você conhece as dimensões do cano, então você calcula a área, né? E basta saber a velocidade de escoamento do fluido. Né? Então, aí, se a área que você pegar, por exemplo, o fluido, aqui eu fiz para um caso geral, né? Mas o caso mais fácil é esse V estando paralelo ao dA, né? Ou seja, uma área que está, o vetor área é paralelo à velocidade, né? Seria o caso mais fácil. Bastaria você multiplicar os dois, aí você sabia calcular, né? É assim que o pessoal calcula a vazão, né? De um reservatório, de uma barragem, enfim. Né? Então, esse é o significado de fluxo. Né? Acabei dando uma aula aqui. Mas na aula gravada eu acredito que eu faço esse comentário também. Né? Só para capturar. A fórmula de vazão lembra muito isso, né? Como? A fórmula de vazão que a gente usa de Q, que a vazão é igual a área vezes a velocidade. A área da seção do tubo. A gente usa bastante isso. E é exatamente isso que foi feito. Vem daqui. Só que aqui é uma definição mais geral, né? Ela vale para qualquer campo vetorial que você tiver. Por exemplo, poderia ser A, né? Já que o A é um fluido também, né? Então, se você conhecer o campo de velocidade, né? Então, você faz essa integral aqui e calcula normalmente. Tá? Esse caso foi mais fácil porque eu considerei a velocidade do fluido constante, mas, em geral, você não pode tirar ele aqui da integral.
Você teria que conhecer a forma, como é que ele varia, né, com a área. Enfim, aí você teria que resolver um integralzinho aqui. Mas o caso mais simples é um caso constante, né, um campo uniforme. Né, tal como é o nosso exemplo aqui, ó, esse campo elétrico é uniforme. Qualquer ponto que você pegar, ele vai ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? A diferença daqui para cá é porque aqui é uma área fechada. Ó. Vocês estão vendo aqui um círculo na integral. Então, a área fechada, no caso aqui do cilindro, ó, você pode dividir essa área fechada em 3 áreas abertas. Né? A figurinha aqui já fez até um corte, né? Então, você pode pegar a área dessa face aqui, ó, do cilindro, pegar a área da face aqui de trás do cilindro e pegar a área, ó, dessa lateral do cilindro aqui. Então, você somando as 3, você tem uma área fechada, que é o que a gente vai fazer. A gente vai dividir o cilindro em 3 partes. E aí, qual será o fluxo total? A soma, já que o fluxo é uma grandeza escalar, né? O fluxo total vai ser a soma dos fluxos de cada área que eu estou escolhendo aqui. Tá? Então, como o problema vai facilitar muito nossa vida, porque, não sei se vocês já perceberam, mas vai simplificar muito aqui, porque o campo e o eixo do cilindro são paralelos. Tá? Então, vai simplificar aí. Vou apagar essa parte aqui. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar igual, né, a integral e a escala de A. Colocar assim, na área, posso colocar assim, 1 mais integral de A escala de A 2 mais integral de A escala de A 3. Que seria 1, 2 e 3. Então, eu vou chamar, por exemplo, aqui de 1. Essa face aqui eu vou chamar de 1. Essa parte lateral aqui do cilindro, toda a área, né, do cilindro lateral, eu vou chamar de 2. E essa parte de trás aqui, ó, eu vou chamar de 3. Né? Chamar essa parte aqui de trás, né, a área que a gente não está vendo, mas é igual essa aqui da frente, de 3. Tá? E aí vamos calcular o fluxo, esses 3 fluxos aqui, ó, né? São 3 fluxos. Tá? Então, quem seria, né, a integral escalar de A 1, né? Essa integral 1 aqui, dessa primeira face que eu estou vendo aqui. Ó, você tem que saber o quê? Calcular o produto escalar, né? Saber para onde os vetores estão apontando, né? E o ângulo entre eles, né? Então, por exemplo, se eu pegar um elemento de área aqui, ó, deixa eu fazer aqui de vermelho. Vermelho não, fazer de verde. Então, se eu pegar aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó, né? E dizer que o elemento de área, já que eu peguei o pedacinho dele, né? O tamanho dele é dA, e lembra, todo pedacinho de área que eu pego, né, o elemento de área, ó, ele sempre está perpendicular à superfície. Né? Então, aqui é o meu vetor dA. Né? E aí, ó, e o campo elétrico, ele está apontando para onde? Então, dentro dessa área aqui, se eu for desenhar o campo elétrico, ó, como ele é uniforme, então ele sempre está apontando para fora aqui, ó. Né? Apontando para fora. Né? O meu meu campo elétrico.
Tá? Então, lembra, ó, eu tenho que calcular isso aqui. Então, fica assim, ó, integral, ó, o módulo de E, né? Módulo de A vezes o cosseno do ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre eles aí? 0 grau, né? Eles não estão paralelos, né? Então, cosseno de 0 é 1, né? Ó, EDA, e você tem que lembrar, ó, o campo elétrico ele é uniforme. Qualquer ponto que você pegar aqui, ele tem o mesmo valor. O problema eu já disse, né? Ó, o campo elétrico uniforme. Então, mesmo que ele variasse um pouco, né? Essa área que eu peguei é tão pequenininha, né, que o campo ele é praticamente constante nessa área, tá? Então, por exemplo, quando faz o problema da esfera, né, o campo ele varia com a distância radial, né? Mas eu pego uma superfície que é tão pequena, né, que é tão pequenininha que praticamente lembra, uma superfície curva, quando ela é muito pequena, ela é praticamente um plano, né? Então, a gente diz que o campo nessa região, né, mesmo quando o campo está variando, né, o campo é praticamente constante. Então, ele sai da integral, né, dA vai ficar aqui, né? Integral de dA é a própria área, né? Eu estou somando todos os pedacinhos, ó, o tamanho desse quadradinho é dA, né, o verdinho. Então, quando eu somo tudo da área da minha facezinha aqui, né, circular. Então, fica E vezes A. Tá? Então, guarda esse resultado aqui. Eu poderia até explicitar em termos do raio, né? Então, essa área aqui seria π vezes r ao quadrado. Mas eu não vou precisar explicitar isso. Tá? Vocês vão ver por quê. Então, vamos pegar a área 2 agora. Tranquilo aí, pessoal? Até agora? Vocês querem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Tranquilo, professor. Nessa hora aí, se fosse eu explicitaria a área e provavelmente erraria a questão depois. Como é? Se eu estivesse fazendo sozinho, provavelmente eu ia explicitar a área agora e erraria a questão. Não, mas se você explicitasse a área, não tinha problema não, entendeu? Colocasse π vezes r ao quadrado, porque o problema não deu raio, né? Então, a rigor, você teria que mostrar o resultado em termos do raio, entendeu? Então, eu só vou carregar o A, porque vocês vão ver que vai aparecer um negócio aí que não vai precisar eu explicitar, tá? Então, bora lá. Olha só, a superfície 2. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Novamente, a mesma coisa, né? Eu vou escrever um elemento de área nessa superfície. Ou seja, imagina aqui um quadradinho bem pequenininho, tá? Cuja área dele é dA, né? E eu represento ele por um vetor área, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, se você pegar aqui, ó, ele tem que ser perpendicular à superfície. Então, suponha que ele está assim, tá? Ele está um pouquinho de lado, porque a gente não está vendo o cilindro de lado, né? Mas se você pegar o ângulo entre ele e a superfície aqui, ó, é 90 graus. Tá? Esse ângulozinho aqui é 90 graus. Tá? dA, ok? dA e o vetor dA, né? E o meu campo, ele está apontando para onde? Ele sempre vai estar apontando para a direita. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, ele sempre está apontando para a direita. Concorda? dA. Desculpa, né? Campo elétrico,
Aí vamos lá calcular. Ó. Eu tenho que fazer isso ó, em todo o cilindro, em toda a lateral do cilindro, né? É o que essa integral está fazendo. Você computa isso aqui ó, em toda a lateral do cilindro. Tá? Então fica o quê? DA. Olha só. Qual é o ângulo entre E e DA? 90? 90. Ó, esse ângulo aqui ó, é 90 graus. E qualquer elemento que você desenhar aqui, ó, se você desenhar o vetor aqui em cima, ó, por exemplo, ó, ele estaria assim, não é? Ó, não é verdade? DA. E o E estaria sempre para onde? Sempre para a direita. Né? Campo elétrico. De maneira ó, que esse ângulo aqui é quanto? 90 também. Ou seja, você pode pegar qualquer ponto aqui da lateral do cilindro, que o E e o DA eles sempre vão fazer 90 entre eles. Então fica cosseno de 90, né? Cosseno de 90 é quanto? Zero. Então, isso aqui ó, já zerou tudo. Ou seja, ó, se lembre, toda vez que o campo, ó, você vê que o campo ele sempre é perpendicular ao vetor área da superfície, ó, o fluxo aqui ó, na lateral vai ser zero. Né? E por fim, ó, integral de E escalar dA na área 3, né? Na terceira parcela vai ser quem? Ó, eu vou desenhar aqui, ó. Então, imagine essa superfície aqui atrás, né? Ó, o E continua apontando para a direita, como sempre, né? Se eu pegar um ponto aqui, ó, o meu E ele vai apontar para a direita. Né? E o meu vetor área? Lembra, o meu vetor área ele sempre aponta para fora da área. Né? Então, se eu pegar uma superfície dessa aqui atrás, ó, o vetor área vai apontar para onde? Para fora. Entendeu? Né? Se você pegar aqui um quadradinho, né, como eu fiz aqui para frente, a mesma coisa. Né? De maneira, ó, que qual é o ângulo entre eles aqui? Que ângulo é esse? 180, né? 180 graus. Então, como é que fica aqui? Integral, e né? dA, módulo de um, módulo do outro, vezes cosseno do ângulo entre eles. Cosseno de 180 é quanto? Menos 1. Menos 1. Mesmo em chorinho de cima, ó, o SI, né, que é uniforme, integral de dA é A. Só que agora a gente tem um sinal de menos, então fica menos Ré vezes A. E aí, o que é que essa integral está fazendo? Ela está somando ó, todos esses pedacinhos, né, ao longo de toda a face inferior aqui do cubo. Tá? Professor? Oi, Eu queria tirar uma dúvida. É muito diga aí. básica mesmo, mas me ocorreu aqui. Por que quando a gente diminui a área, né, a gente transforma ela num dA, a área, que é um escalar, vira um vetor, e por que esse vetor é sempre perpendicular à superfície? Certo. Boa pergunta. Veja, na verdade, qualquer área que você pegue, né, para você representar com um vetor, né, isso é uma definição, tá? Na verdade, você faz isso por construção, tá? É a própria definição de produto vetorial que, por exemplo, eu não sei se vocês lembram lá,
Por exemplo, aqui, vou falar aqui bem rapidinho. Se você se lembra lá de cálculo vetorial. Qual é a definição de produto vetorial? Por exemplo, aqui você tem um vetor B e aqui você tem um vetor A. Aqui, um vetor A. Tá? Que você tem um ângulo entre eles, né? Por exemplo, θ. Tá? O produto vetorial de A com B é quem? É outro vetor C. E esse vetor C está onde? Você aplica a regra da mão direita, né? A vetor B, o vetor C, está apontando perpendicularmente ao plano formado por A e B. Então, o meu vetor C, estaria aqui em cima, né? Aqui, ó. Tá? C. Então, é um vetor que é perpendicular ao plano formado por A e B. Tá? E aí, o módulo dele, né? O módulo de C, o módulo de C, né? O módulo de A, vetor B, que é o módulo de C, seria quem? Módulo de A, módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Tá? Vocês lembram disso muito bem, né? Ok, então veja, você pode mostrar, quem foi que perguntou? Eu, João. João, né? Tá, é porque eu não conheço a voz de vocês ainda não, mas aos pouquinhos eu vou conhecendo. Então veja só, João, se você construir aqui uma figurinha, um plano, né? Uma figurinha aqui formada, cadê? Aqui, deixa eu fazer de amarelo por aqui. Você fizer aqui um paralelogramo, certo? E você calcular a área desse camaradinho aqui, a área dele, você pode mostrar que essa área ela é numericamente igual ao módulo do vetor C. Isso é lá do cálculo vetorial. Então, por isso que a gente chama a área de vetor. Tá? A gente pode representar uma área por um vetor. Então, nesse caso, a área daqui, eu posso chamar ele de A, né? É um vetor, ou seja, eu represento essa área por um vetor, já que o tamanho dele, eu estou dizendo a você que você pode mostrar, isso é bem fácil de ser mostrado. Se você tiver até curiosidade, João, lá no meu canal, né, que vocês estão assistindo às aulas, na disciplina de eletromagnetismo, na primeira aula da revisão de álgebra vetorial, eu comento isso aqui. Tá? Então, você pode mostrar, né, faz um cálculozinho aqui bem simples, que a área desse paralelograma aqui é igual à área do vetor, que foi produto aqui, foi fruto do produto vetorial desses dois vetores. Tá? Então, por isso que a gente representa a área por um vetor cujo tamanho desse vetor é igual à área, formada por quem? Pelos dois vetores que se juntaram se multiplicaram, né, numa forma de produto vetorial e formou esse vetor aqui. Entendeu aí? Sim, bem legal. Então, vem daqui. Né? Então, você pode representar assim, dessa maneira. Não só uma área diferencial, um DA, como uma área qualquer aqui. Tá? Uma área macroscópica, né? Vamos dizer assim, uma área você pode medir ali. Tá? Então, vem daí. Então, pessoal, no final aqui, ó, quando você... Então, nosso fluxo, né? Portanto, nosso fluxo final é quem? É A mais zero menos EA. Ou seja, o fluxo final foi quanto? Zero. Por isso que eu não precisei explicitar a área em termos do raio. Né?
que é que significa isso? Lembra, o nosso fluxo foi zero. Se lembra aqui, ó. Fluxo zero é o quê? As linhas que estão entrando são as linhas que estão saindo. E se eu pedisse para você, por exemplo, calcular qual é a carga envolvida na superfície, seria quanto? Seria zero, ó, pela lei de Gauss, né? Ó. Fluxo é a carga envolvida por epsilon zero. Se o meu fluxo fosse zero, a minha carga envolvida também seria zero, né? Pela lei de Gauss. Aqui. Tá? Então, é até intuitivo, né? Ó. As linhas que estão entrando aqui, ó, pela base inferior, ó, são as mesmas que estão saindo. Se você computar, vamos dizer, 1000 linhas de campo aqui entrando, vão sair aqui 1000 linhas também. Tá? Mas isso, ó, só foi possível porque nosso campo foi uniforme. Tá? Se o campo da gente não fosse uniforme, isso aqui provavelmente não daria zero. Né? Por quê? Porque ele mudaria aqui, por exemplo, o módulo dele, né? Seria um nessa face e nessa outra face seria outro. Tá? De maneira que quando você calculasse o fluxo em uma, seria diferente do fluxo da outra. E aí, quando você somasse o fluxo total, daria diferente de zero. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? As meninas aí estão entendendo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Vão falando aí, tá? Se for escrevendo no chat aí, eu não estou vendo vocês, não. Tô entendendo, professor. Ótimo. Ó, vem aqui para molhar a garganta. Esse probleminha que eu vou fazer agora, vocês têm uns parecidos lá na lista. Acredito que os 2, ou 3, talvez. Não lembro direito. E se você pegar o Halley, tem vários probleminhas desses, né, envolvendo cubos gaussianos. Então, agora o campo elétrico é não uniforme. Né? Então, o campo elétrico não uniforme dado por é igual a 3x i mais 4j j atravessa o cubo gaussiano que aparece na figura abaixo. Aí, entre parênteses, está
na verdade, E, né, que é o módulo do campo, está expresso em newtons por cômodo, e x, que é a posição, em metros. Tá? Aí a pergunta é também, qual é o fluxo elétrico na face direita na face esquerda e na face superior do cubo. Então, tá aqui. Deixa eu desenhar para vocês. Vamos ver se tem aqui um... Acho que um cubo não tem, não, né? Mas eu vou desenhar na mão mesmo. Então, veja. Fazer ele de azul. Então, suponha o seguinte. Fazer grande. Tem uma coisa boa que essas aulas remotas trouxeram foi você melhorar a sua habilidade no desenho na mesa digitalizadora. Professor, Oi? teve alguma coisa desse período online que o senhor percebeu e agora vai trazer para o presencial também? Vou trazer para o presencial. Rapaz, na verdade, eu já trabalhava, né, com essa parte de experimento virtual, mas, assim, estimulou a trabalhar mais com essa parte, né, de simulações, de experimentos virtuais, que eu já gostava muito, né? E que eu acredito também, né, que os professores que não trabalhavam, acho que vai estimular para esse pessoal também, né? Imagino que sim. Teve esse lado bom, né? Trabalhar com tecnologias, não ficar só limitado ao quadro, né? Então, falando nisso, eu vou até separar para vocês, não sei se vocês conhecem o site do PET, né? Do Universidade Americana, mas tem tradução aqui para português, que são simulações em física, né? Você já tem ouvido falar, né? Então, no PET tem muita coisa, né, de física, essa parte também que a gente está discutindo. Então, você falou agora, eu me lembrei vou separar lá umas simulações para vocês, né?
Eu vou ver se tem de Lady Gauss, não lembro se tem da Lady Gauss, mas dos outros conteúdos certamente tem, né? Dessa parte aí, tá? Vou colocar lá no Classroom. Então, bora lá, tá o cubo aí, né? E aqui, ó, o seguinte, eu vou escrever aqui um sistema de referência, tá? Ou seja, eu vou colocar aqui um X, um Y e um Z, tá? Sistema cartesiano. Aqui, ó. Então, esse cubo, ele está, vamos dizer, que está deslocado à direita, tá? Ele não está coincidindo com a origem do meu sistema. Aqui está o X, né? Na verdade, ele está, ó, essa face esquerda aqui, ó, tá... Vamos pegar aqui. Ela está nessa coordenada aqui, vamos dizer. E essa aqui, né, obviamente, está nessa coordenada aqui. Ó. Se for... O problema deu que essa face esquerda aqui do cubo, né, face daqui, ela está no x igual a 1 metro. E essa daqui está em x igual a 3 metros. É claro que eu desenhei um pouquinho fora de escala, mas só para ilustrar mesmo. Tá? E aí ele está perguntando o seguinte, ó. Então está aqui o cubo, ele quer saber qual é o fluxo elétrico, ele não quer saber no cubo todo não, tá? Seria uma integral fechada daquela que a gente fez. Tá? Mas ele quer saber apenas nessa face direita daqui, né? Essa face daqui, a face direita, na face esquerda, que é essa aqui, ó, de trás, né? Poderia até completar aqui a face esquerda do cubo. Né? Se fosse puxar aqui, né? Se fosse um cubo transparente, você teria aqui essa face esquerda, né? E aqui eu vou ter que desenhar outra linha. Né? A face esquerda seria essa aqui, né? De trás que eu marquei. E a face superior do cubo, que é essa daqui, né? Por aqui, né? Então, ele está perguntando qual é o fluxo elétrico nessas três faces. No probleminha da lista, acho que eu passei para uns 2 ou 3, parecido com esse, ele pede todo o cubo. Aí você teria que fazer para a face de baixo, para essa que está aqui atrás, né? E para a outra face, essa face da frente aqui. Né? Mas aí, esse probleminha, vamos dizer, é a metade do trabalho. Então, só para vocês se guiarem aí e conseguirem fazer lá o problema da lista. Né? Então, bora lá. O campo elétrico, ó, ele é variável, tá? Ele não é constante. O que é que significa isso? No caso aqui, ó, esse campo especificamente, ó, a componente de Y dele é até constante, tá vendo? Ó, é uma constante aqui na direção J, né? Direção Y. Mas na direção X, ó, ele depende da distância. Então, cada vez mais que você está mais distante da origem, né? O campo elétrico, ele está, a sua componente X, ó, ele está aumentando, né? Na verdade, com 3x. De maneira que, se você tirar o módulo aqui do campo elétrico, obviamente, o módulo dele está aumentando, à medida que você anda para a direita. Então, é um campo elétrico que está variando com a distância. Tá? No caso anterior, não, lembra, a gente fez para um campo elétrico constante. Qualquer ponto que você pegasse lá aqui, né, ó, qualquer ponto que você pegasse aqui, o L teria o mesmo valor. Já aqui, não. Aqui você tem um campo variável, tá?
Então, a princípio, ele não vai sair da integral, né? Pelo menos a componente x dele. Tá? E aí, ó, mesma história. Eu não quero o fluxo total, eu quero só o fluxo nessas 3 superfícies que eu mostrei a você. Tá? Então, vamos calcular uma por uma. Então, chama isso aqui de 1, por exemplo. Chama isso aqui de 2. Chama isso aqui de 3. Tá? E vamos lá calcular os fluxos. Né? Então, o primeiro fluxo é o da face direita, né? Que é a 1, né? Aí vamos desenhar aqui agora qual é a situação que a gente tem. Na face direita, eu não vou desenhar o campo elétrico, ó, porque o campo elétrico ele tem componente tanto em X quanto em Y. Tá? Então, ele estaria inclinado aqui. Eu posso até desenhar se vocês quiserem. Né? Mas o desenho ele não vai ser, vamos dizer, determinista. Ele não vai determinar o resultado. Tá? Basta a gente calcular a integral aqui, que eu já vou ter o fluxo. Então, aqui eu representei só para vocês terem uma ideia, né, do que significava cada integral dessa. Então, aqui eu só vou desenhar o dA para vocês terem ideia do que eu vou fazer aqui, tá? Da representação que eu vou fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, na face direita. Então, se eu pegar um elemento de área aqui, a gente já sabe que ele é perpendicular à superfície, né? Então, dA. Aqui. Tá? É um quadradinho, né? Bem pequenininho. Né? Então, ó, para eu calcular o fluxo, né? O meu fluxo aqui, por exemplo, eu poderia chamar φ1, né? Enfim, posso fazer assim, ó, φ1, né? No outro eu acho que eu fiz isso, né? Não, chamei 1, 2 e 3 nas integrais, né? Então, por exemplo, φ1, né? É a integral, né? Superfície 1 de quem? De E escalar dA, né? Na superfície 1 aqui, tá? Então, a princípio, ó, quem é o meu campo elétrico? Ó, como ele já deu a forma vetorial, não preciso estar me preocupando em desenhar aqui, né? Para saber o ângulo entre ele e dA. Então, fica assim, ó. 3x e chapéu, né? Mais 4j. Né? Isso aqui você vai fazer o produto escalar dele com dA. Né? Só que você tem que saber, eu já vou escrever o dA aqui. Só que você tem que saber, ó, o seu campo depende de x e de y. No caso, o y aqui é constante. Tá? Então, quem seria aqui o seu dA em termos de x e de y? Quem seria o seu dA? dA é o quê? dA é a área, né, desse quadradinho aqui. Se você pegar esse quadradinho, a altura dele, ó, a altura dele é quem? Esse pedacinho aqui. Como está na direção y, é dy. E esse daqui, ó, esse lado daqui, ó, é quem esse pedacinho? dz. É uma variação em z, ó, já que z é essa direção aqui, né? Lembra que essa face, ó, ela tá no plano, né, YZ, ó, essa face aqui, né? O x dela é constante, o x é essa direção aqui, que está apontando o próprio vetor dA. Então, se eu for escrever o meu vetor dA, vai ser quem? Lembra, dA é quem? É o tamanho dele, né, e para onde ele está apontando, né? É o vetor área. Então, quem seria o dA? O tamanho dele é quem? É o comprimento vezes a altura, né? dy dz, ou altura vezes o comprimento. E ele está apontando para onde aqui, essa setinha? Para que direção? Para a direção x.
Então, o vetor unitário que aponta na direção X é I chapéu. Entenderam aí? Sim. Certo? Então, você pode chamar assim, ou, enfim, ou pode chamar, por exemplo, nos probleminhas, né, quando, em geral, o campo ele é dado de x, y e z, você pode fazer assim de maneira geral, tá? Ou pode simplesmente chamar assim, ó, dA, e o nosso caso aqui, ó, lembra, dy, dz é o próprio dA, né? É a área dele, que aponta para I chapéu. Né? Então, você pode representar ele assim ou assim. Nesse caso aqui, ó, de baixo, ele vai ser suficiente, né? Porque o nosso, ele não depende de x, ó, tá vendo? X é constante. Né? Já nos probleminhas lá que eu passei para vocês, pode ter uma situação em que aqui você tenha x, y, z, aí você representa dessa maneira aqui. Tá? Mas faça assim, ó, dA é igual aqui, é o tamanho, a área, né, dele, que é dA, que é dy, dz, e aí ele está apontando para onde? Está apontando para a direção x. Então, o vetor unitário é I chapéu. Tá? Então, você coloca lá, ó, dA é quem? É dA e chapéu. Certo? Aí, ó, produto escalar, né? Como é que você faz produto escalar? Ó, esse com esse, ó, vai ficar como? Vai ficar 3, né? 3 sai da integral, que multiplica, ó, integral de x, dA, né? O j, ó, não sobrevive aqui, né? Porque teria que ter outro j ali para fazer o produto escalar, né? E aí, ó, que integral é essa? Ó? Integral de 3 que multiplica x dA. Aí, se você observar aqui, ó, o x ele é constante, ó, ele vale 3 para essa face que a gente está olhando aqui, tá vendo? Então, qualquer ponto que você pegar aqui, ó, o x é constante. X igual a 3. Então, fica 3 que já tem, né? O 3 que já tem, vezes esse 3, vezes a integral de dA, que é quem? A integral de dA é a área, né? Então, fica 9A. Né? Eu não sei se ele deu aqui o... Assim, 9A. Mas se você observar aqui, ó, quem é a área dessa face do cubo aqui? Como é um cubo, né? Então, todas as arestas são iguais. Ó. Aqui é 2, né? Ó. Se aqui é 3, ele está no ponto x igual a 3, aqui ele está no x igual a 1. Esse pedacinho aqui, né, que é a aresta do cubo, vale 2 metros. Né? Então, se é 2, cada aresta dela aqui vale 2. Tá? Aqui vale 2, aqui vale 2, qualquer uma vale 2. Então, a área vai ser quem? Então, vai ficar 9 vezes a área dessa face aqui, é 2 ao quadrado. Né? Que é o lado ao quadrado do cubo. Tá? Então, vai ficar 9 vezes 4, 36. Tá? Então, vai ficar 36. Vou colocar assim, ó. O fluxo na face 1, 36. Qual é a unidade de fluxo? Newton, metro quadrado por cubo. Então, aqui está o fluxo na face 1. Tranquilo aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Ok, então bora lá.
Aí vamos agora calcular o fluxo aqui, ó, na área 2, que é a área superior. Na face direita já foi, na face esquerda é a 3, né? Eu poderia chamar assim, ó. Aqui é a 3, aqui é a 2, é a esquerda, e a de cima é a superior, né? Então, ó, a face 2 aqui, tá? Vou fazer mais para cá, para não confundir. Então, aqui é a face 2, né? Então, na face 2, observe, ó, o meu vetor está apontando para onde agora? Para a esquerda, né? Então, se você desenhar aqui, ó, eu vou ter uma mesma situação aqui desse cubo, sendo que apontando para o lado esquerdo. Tá? Então, meu vetor DA aqui, ó, vai ser apontando para a esquerda. Então, se aqui é DAI, para cá é menos DA e chapéu. Está apontando para a esquerda, né? Apague isso aqui, só para não confundir vocês aqui. Tá? Tranquilo? Então, um aponta para a direita, o outro aponta para a esquerda. Tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? A mesma integral aqui, ó, sendo que para o DA negativo. Né? O campo é o mesmo, mas o DA vai estar negativo. Né? Então, bora lá. Então, vai ficar assim. Face esquerda, né? Então, na face esquerda, que é a 2, vai ficar assim. O φ2, né, o fluxo na face 2, e a integral, né, na superfície 2 de quem? De E escalar dA. Então, vai ficar com integral de E, que é quem? 3xi, né, mais 4j, não é isso? 4j, escalar dA, que é quem? Menos dA e chapéu. Então, ó, produto escalar o J não sobrevive, né? Porque não tem nenhum componente J aqui. Então, só pega esse com esse, né? E com E, que dá 1. Então, fica 3. Multiplica o X, né? XDA, né? E aqui é o sinal de menos, né? E aqui tem um menos. Só que aqui, ó, o X, a gente não está calculando para essa face esquerda, ó, ela está localizada onde? Ó, no X igual a 1. Né? Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, o X é 1. Né? Só está variando aqui quem? O Y e o Z, né? Os pontos que eu pego aqui. Mas o X é constante para todo mundo aqui. Tá? Então, o X sai, é constante e vale 1. Né? Isso aqui é igual a 1. Então, fica menos 3 vezes 1, menos 3 vezes a área, né? Integral de dA vale A. A gente já viu que a área do cubo vale 4, né? 2 ao quadrado. Então, fica menos 3 vezes 4. Né? Então, o fluxo na superfície esquerda vale menos 12 newton metro quadrado por cubo. Tá? E para finalizar, a face superior, né? Superior. Que é a face 3. Então, φ3 vai ser quem? Integral de E escalar dA. Aí você vem para cá, ó, e desenha aqui o dA, né? Então, o dA aqui na face superior está apontando para cima, né? Ele sempre é normal a superfície, sempre faz 90 graus. Então, quem é meu dA aqui? dA está apontando para que direção? Y. Então, quem é o vetor unitário na direção Y? J. Certo? Então vai ficar assim. Integral
que é o E, ó, o E é o mesmo, né? 3x e chapéu mais 4J. Escalar DA, que é aqui. DA, J agora, né? Ó. Aí agora, ó, quem vai sobreviver aqui, ó, é só esse com esse, né? J com J, que dá 1. Não tem componente I. Aí fica o quê? 4, né? 4 vezes J com J dá 1 integral de dA. Integral de dA é A. 4 vezes A, ou seja, 4 vezes 4, 16. Né? A área aqui vale 4. Então, 4 vezes 4, 16 newton, metro quadrado por cômetro. Certo? E aí, quem é o fluxo total? Se você fosse... na verdade, não dá para calcular o fluxo total, né? Porque a gente só calculou o fluxo de 3 superfícies aqui. Né? Então, a gente já respondeu o problema aí. Ó. A gente calculou na direita, que é o 1, na esquerda, e na face superior do cubo. Tá? Então, se eu fosse pedir o fluxo total, aí você teria que calcular o quê? Teria que calcular aqui atrás, né? Nessa superfície que está aqui atrás, essa daqui de baixo e essa daqui da frente. Então, iria mudar o quê? Iria mudar os vetores unitários, né? E as posições aqui das superfícies. Certo? Então, na lista, vocês vão ter um probleminha que eu vou pedir. Na verdade, eu vou pedir o fluxo total e, a partir do fluxo total, você calcula a carga. Por exemplo, qual é a carga que está no interior do cubo? Aí você faria o das outras 3 faces, somaria, aí você teria o fluxo total e aplicaria a lei de Gauss, que é essa, né? Que o fluxo é a carga envolvida dividido por ε0. Aí, quem seria a carga envolvida? ε0 vezes o fluxo, né? Então, você calcularia das outras 3 faces, somaria, daria esse fluxo aqui, ó, total, né? Aí você multiplicaria esse fluxo pela constante, aí daria a carga que está envolvida na superfície. E aí, isso pela lei de Gauss, né? E aí você descobriria aqui, né, qual era a carga que estaria aqui, ó, no interior do cubo, o valor da carga líquida, na verdade, né? Você soma todas as cargas. Entenderam aí, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Entendi sim, professor. Por enquanto, não dúvida. E os outros aí, querem comentar alguma coisa? Acho que a gente já está quase na hora, né? Acho que já dá a nossa hora já. Ok, comentários? Não mais. Eu vou tirar, tá? Posso tirar? Pode. Tem alguém copiando aí? Eu vou tirar. Para aqui a apresentação. Para a gravação.